Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do Na Estante. E hoje eu tô aqui pra falar de uma trilogia que eu amo muito, assim, loucamente. É uma das minhas favoritas. E eu tô aqui pra falar do primeiro volume dela, que é Jogos Vorazes, e fazer uma análise com algumas diferenças e alguns pontos que eu encontrei no filme, tá bom? Mas antes de eu começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, tá bom? Passa lá no Instagram também, segue, curte as fotos e interage que ajuda muito no engajamento. O que dizer de Jogos Vorazes? Eu acho importante começar falando que o primeiro contato que eu tive com a saga foi quase 10 anos atrás. Eu sempre fui muito fã do Josh Hutcherson. E saiu, né, em todas as revistinhas e a internet não era tanto assim como é hoje em dia, mas saiu que ele tinha sido escalado para fazer o papel do Pita, que era um personagem dessa adaptação literária, Jogos Vorazes. E como eu sempre fui muito fangirl do Josh, eu fiquei assim, mano do céu, preciso ler este livro. E aí eu fui e comprei o primeiro volume, Jogos Vorazes, e assim, eu devorei. Me encantou muito e eu olhava pro personagem, principalmente do Pita, e eu conseguia ver o Josh ali. Então, logo de cara foi uma saga que me encantou muito, mas, diferente do que muitas pessoas pensam, ela não é uma saga bobinha, ou uma saga só pra entreter adolescente, muito pelo contrário. Jogos Vorazes, e eu digo isso, a trilogia como um todo, é uma trilogia, é uma saga muito crítica. Ela é muito atual, ela traz pontos muito interessantes com relação à forma como a gente estabelece essa relação da nossa sociedade com o nosso governo. Então, 10 anos atrás, quando eu era uma menina, ela já me botou pra pensar. E atualmente, com 25 anos, relendo a saga, uma adulta, né, mulher, com muito mais conhecimento, tanto em sociologia, quanto em área política, quanto em qualquer outra coisa, Jogos Vorazes tem me tocado muito mais do que antes. Então, esse livro da Suzanne Collins, ele é sobre uma nação, é uma distopia, né? Ele é sobre Panem, que seria um país aí, e Panem tem 12 distritos, que são controladas pela capital. E a capital tem um representante, que é o presidente Snow, que é o líder de um governo totalmente autoritário e repressivo, injusto, e é muito parecido com o nosso Brasil de meu Deus aqui. E aí no livro é explicado pra gente que 74 anos atrás ocorreu uma rebelião desses distritos porque eles eram muito pobres, né? Só um minutinho. Filha, não tá dando assim. Vem aqui fora. Então, os distritos, eles eram todos comandados pela capital, governados por ela, pelo presidente. E era tudo muito desigual, né? O distrito 1 e o 2, eles tinham um pouquinho mais de privilégios, mas mesmo assim eles eram oprimidos. E aí, quanto mais distante você fosse ficando da capital, por exemplo, o distrito 12 e o 13, era pobreza, era gente passando fome, gente morrendo por conta disso. Então, a população não estava feliz e 74 anos atrás eles se rebelaram. E aí, com essa rebeldia contra a capital, eles decidiram simplesmente destruir o Distrito 13, então eles explodiram tudo para matar todo mundo e para ensinar as pessoas. E aí, como prova de que a capital ia estar sempre no comando e que eles sempre seriam superiores, eles decidiram criar os Jogos Vorazes. E o que são os Jogos Vorazes? Todo ano, um casal de cada distrito é selecionado pela colheita, e eles participam dos Jogos Vorazes, que é um reality show onde praticamente crianças e jovens, né, porque os sorteados eles tinham entre 12 e 18 anos, eles são obrigados a se matar, sim, sem propósito nenhum, até que sobre apenas um, e aí esse um vira o grande vitorioso da edição dos Jogos Vorazes. Então a capital decidiu criar esse jogo para lembrar sempre a população de que ela era o poder, eles que mandavam, e eles queriam passar a imagem dos jogos como um sinal, uma lembrança dos dias escuros que eles falavam, né? Querendo dizer para a população, olha, se vocês se rebelarem, isso aqui vai ser pior. Então a gente já tem aí uma nítida situação, um relacionamento opressivo, assim, entre os seus representantes e a população de Panem.
Então, o objetivo principal e o único dos Jogos Vorazes sempre foi um entretenimento e um adestramento de massas, né? Uma ignorância, assim, de distrair a população para que elas não tenham atenção ou percebam os problemas reais de fato de Panem. E o sistema político de Panem, ele acabou dividindo todos os distritos de forma isolada e segundo a função econômica de cada um. Então a população não tinha autonomia sobre o que elas mesmas produziam e muito menos acesso a produções de outros distritos. E isso acabava beneficiando somente a capital, que, é claro, detinha de um grande poder econômico, enquanto o restante da sua população vivia na miséria. Parece familiar para vocês? E Jogos Vorazes, tanto o livro quanto o filme, ele acaba evidenciando esse abismo social entre os ricos e os pobres. Cada distrito também tinha os seus policiais, que eles eram chamados de pacificadores, de uma forma bem irônica, né? Porque de pacificadores eles não tinham absolutamente nada. E eles eram responsáveis pela vigilância constante aí dos distritos e, é claro, através de uma repressão extremamente violenta. O livro, ele traz um olhar muito específico e muito discreto para as lutas de classes, onde os distritos são subordinados, totalmente subordinados, e meramente uma propriedade da capital. E essa situação faz com que as pessoas sejam incapazes de realizar outras atividades, além, é claro, daquelas que eles foram ensinados a fazer, tornando a população totalmente dependente desse meio de produção. O que acaba fazendo, né, um dos fatores que faz a população não pensar de forma crítica dentro da realidade que eles estão vivendo. Jogos Vorazes retrata uma alienação tão bem feita e tão bem pensada pelos seus representantes que muitas pessoas passaram a celebrar os Jogos Vorazes. Eles começaram a ver os jogos como algo positivo, como as pessoas que sobreviviam àquele massacre sem sentido algum fossem realmente vitoriosos. Como se aquilo realmente fosse um privilégio, como se aquilo realmente fosse uma grande honra e algo aceitável, mostrando nitidamente o quão ignorante o povo de Panem, principalmente o povo da capital, era completamente ignorante aos problemas sociais existentes naquela sociedade. E aí nós temos a Katniss e o Peeta, que são selecionados para esses jogos, onde sempre só tem um vencedor. E lá nos jogos, uma simples atitude dos dois, principalmente da Katniss, porque foi ela que instigou, acaba sendo vista pela população como um ato de desafio. Eles acreditam que com aquela atitude da Katniss, ela estava desafiando o presidente, que ela estava querendo se rebelar. Então aí, mesmo sem ter a intenção, a Katniss e o Peeta, mas principalmente a Katniss, acabam acendendo uma faísquinha aí na população que quer mudar a sua triste, deprimente e deplorável realidade. E é um livro muito, muito bom, ele é pequeno e os personagens são muito cativantes, até mesmo a Katniss, que é meio mala e meio azeda e fria, e é claro, com todos os motivos que ela tem pra ser assim, mas os personagens são muito cativantes, a narrativa flui muito, e assim, é adrenalina atrás de adrenalina, e você fica tenso, e você fica ansioso, e você fica curioso, e aí tem romance, porque eles precisam convencer as pessoas de que eles estão apaixonados para os dois conseguirem sobreviver, e é muito louco, assim, é muito intenso, acontecem muitas coisas, e é um livro maravilhoso. Eu dou 5 estrelas para Jogos Vorazes. E aí nós temos o filme, e que, na minha opinião, é a melhor adaptação literária da história. Jogos Vorazes ganhou a sua adaptação no ano de 2012 e é surpreendentemente fiel ao livro. A caracterização dos personagens, de alguns até que não são tantas, mas o filme como um todo é muito fiel. Os atores selecionados são brilhantes, eu acho que ninguém ali, não deu conta do papel que tinha que fazer. Jennifer Lawrence, o Josh, todos, num geral, assim, é maravilhoso. E mesmo com algumas mudanças das páginas pra tela, o que a gente entende, porque quando a gente está falando de adaptação literária, é claro que não dá pra englobar tudo, mas mesmo com essas alterações, não interferiram de forma negativa no filme, né, no resultado do filme. Mas, de qualquer forma, eu vou falar aqui algumas dessas alterações que aconteceram na adaptação do livro Jogos Vorazes para o filme. Acho que é importante a gente começar falando que o filme é muito, muito, muito mais light que o livro, né? Porque o livro, acho que
Acho não, tenho certeza que é por conta da faixa etária e do público-alvo do filme que ia atingir. E quando a gente vê, então é um filme que por mais que tenha todas aquelas cenas de violência nos jogos, não é muito mostrado, não é muito descrito, e quando é de uma forma mais suave. Já no livro é de forma bem pesada, a gente tem assim descrito o tempo todo das pessoas perdendo os membros, e enfim, o livro é muito mais pesado. No filme a gente tem um momento logo no começo em que o Gale comenta com a Katniss que o nome dele aparece 42 vezes na colheita. E isso não é explicado no filme, mas no livro a gente tem a explicação desse fato, que é que se esses jovens, né, colocam os seus nomes mais vezes na colheita, eles acabam ganhando tesseras, que é o dinheiro de Panem. Então, como eles passavam muita fome, muitos deles acabavam colocando o nome mais vezes na colheita, tendo mais chance de ser sorteados para os jogos, só para ganhar um dinheirinho ali. Vamos destacar aqui que o meu segundo personagem favorito, Haymitch, é muito mais bêbado nos livros. Ele causa muito mais nos livros do que no filme. No filme ele foi retratado apenas como uma pessoa que gosta de beber, mas não o alcoólatra que ele realmente é nos livros. A famosa cena aí que despertou o amor de Peeta por Katniss, que é aquela cena que ele dá o pão pra ela, aconteceu nos livros quando eles eram crianças, eles ainda eram muito novinhos, e no filme essa cena é representada com a Jennifer Lawrence e com o Josh, então é representada com eles mais velhos, mas no livro não é assim que acontece, eles eram bem pequenos. No livro tem um momento muito interessante que é assim quando a Katniss é sorteada para os jogos, ela recebe a visita de ninguém menos do que o pai do Peeta. Isso não foi colocado no filme, mas eu acredito que teria sido um pouco interessante pra gente entender melhor essa relação do Peeta com a família dele. E aí o pai do Peeta promete pra Katniss que ele vai ficar de olho na Prim, que é a irmã dela, pra ela poder ficar despreocupada, porque a família dele tinha um pouquinho mais de condição do que a da Katniss, mas isso não quer dizer que eles eram bem de vida. E ela também recebe a visita da Mad, que é uma amiga dela que dá o tordo pra ela, o brochinho do tordo, né? Isso não é colocado no filme. No filme a gente vê que ela consegue o brochinho do tordo quando ela vai numa das visitas lá no prego pra vender as caças dela. É importante lembrar que Katniss sai dos Jogos Vorazes surda de um ouvido e o Peeta sai sem uma perna. Sim, a galera, como eu falei, o livro é muito mais tenso, isso realmente acontece. E nos filmes a gente não teve isso, Katniss estava tudo bem lá com o ouvido, Peeta tinha 2 pernas, e no livro não é isso que acontece, a galera sai de lá só o caco mesmo. No livro a gente tem uma história bem interessante aí sobre os Avox, que são os empregados que não têm língua. E no livro é contada uma história bem interessante de que essas pessoas, né, esses Avox, eles tiveram as suas línguas cortadas por cometer algum crime contra a capital. E a gente sabe que, falando de um governo totalmente autoritário, repressivo, a gente entende que às vezes não era nenhum crime em si, mas era assim que eles puniam as pessoas. No desfile, quando eles são sorteados, né, para os Jogos Vorazes e eles vão lá desfilar bonitinho para agradar a todo mundo, aquela cena bem pão e circo, eles desfilam de mãos dadas por ideia do Peeta nos filmes, mas no livro a gente sabe que quem deu essa ideia e quem foi a cabeça pensante por trás de tudo isso foi o nosso querido e maravilhoso Cina. Uma alteração muito legal que eu achei nos filmes, né, é porque o livro é narrado em primeira pessoa, então é só a Katniss, o pensamento dela ali o tempo todo. E no filme a gente tem uma narrativa mais em terceira pessoa, né, então a gente consegue ver, por exemplo, o momento dos idealizadores montando ali a arena dos jogos. Isso foi uma mudança super necessária e que eu acredito que eles fizeram com maestria, porque ficou muito legal a gente ver por trás, né, do backstage como eram feitas as arenas, como eles colocavam os personagens ali, como os idealizadores pensavam em tudo isso. Então foi uma mudança que a gente não tem no livro, não tem sinal nenhum disso, e que foi muito bem feita nas telas. No livro, quando eles estão lá na arena e eles recebem os presentinhos dos seus patrocinadores, eles não recebem bilhete nenhum. Então eles têm que deduzir, tentar adivinhar o que tá passando na cabeça das pessoas lá fora. Já no filme, quando eles recebem esses presentinhos, né, dentro da arena, vem com um bilhetinho ali bem bonitinho e aí já dá pra eles meio mastigado o que tá rolando. Então no livro não é assim que acontece. E por último, eu decidi trazer aqui um fato que eu queria muito ter visto nas telas e que foi feito de uma forma muito suave, que foram os bestantes. Os bestantes nos livros, eles são 1000 vezes mais assustadores, bizarros e
intrigantes do que no filme. Eu entendo que é por conta dessa questão de idade e tudo mais, mas no livro, pra vocês terem noção, os bestantes do primeiro filme, quando eles aparecem ali no final da arena, eles têm tipo os olhos dos outros competidores dos jogos que morreram, então é algo bem bizarrão e bem macabro, e eu queria que eles tivessem retratado isso um pouquinho melhor no primeiro filme. Mas tudo bem. Mas então é isso, o que vocês acham da adaptação de Jogos Vorazes? Vocês já assistiram, vocês leram os livros, ou vocês só leram e não assistiram, ou só assistiram e não leram? Conta pra mim o que vocês acham, mas toma cuidado porque é a minha adaptação favorita e eu tenho, assim, um apego muito grande por ela. Olha lá o que vocês vão falar, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.